Bem-vinda a Vozes Inclusivas. Todo mundo quer conhecer você. E aí? Tudo bem, muito prazer. Um prazer imenso estar aqui, ter sido convidada para estar no Vozes Inclusivas, porque apesar de, né, vocês vão conversar um pouquinho comigo, mas tenho bastante a ver minha vida com inclusão. Como é que é teu nome mesmo? Meu nome é Carol, na verdade Caroline Duarte, eu me chamo Carol, todo mundo me conhece aí. Nome bonito. Ai, obrigada, Gi. E o seu trabalho? O que você trabalha? Então, são muitas camadas aí. Eu sou formada em Direito, então eu sou bacharela em Direito. Eu ainda não sou advogada. Eu não sei se eu vou querer ser advogada, não. E atualmente eu sou a intérprete do mascote do meu clube de futebol. É o mascote. Faz o quê, mascote? E qual que é o time? Muito importante, muito importante. Então, aqui nós grenalizamos muito a situação, né? Eu sou muito colorada, sou colorada fanática. E eu sou o mascote, eu sou a intérprete do mascote do Inter, do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Eu sou o Saci, a pessoa que fica dentro do Saci, que é um personagem que também tem a ver com inclusão. Sim. Meu trabalho lá consiste em o que as pessoas têm uma ideia de que eu só animo a torcida, né? Sim. Que eu vou lá, que eu vou só dançar e cantar, coreografar os cantos da torcida, mas vai muito além. O Saci tem uma série de compromissos, uma agenda bem extensa, que além do futebol, né, engloba eventos consulares, de associações de colorados e eventos sociais. A gente visita hospitais, asilos, nós visitamos casas de acolhimento, escolas e em diversos locais assim que nos chamam. Bem legal. Bem legal. Falando de formação que você fez, de advogada, mas ainda não fez. Mas por que você não terminou? Não, então, eu terminei a graduação, né? Sim. Eu fiz a faculdade até o fim. E agora, para mim ter o título de advogada, para eu poder advogar, né? Eu preciso fazer um exame chamado o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma prova, daí a gente precisa passar nessa prova, tem 2 etapas, que não são fáceis, mas vamos lá. E a gente precisa do exame para a gente poder exercer a advocacia. Senão, eu posso trabalhar com coisas que um advogado não precisa assinar. Mas a minha paixão pelo direito veio através de um problema pessoal, enfim, de cunho jurídico. E eu me apaixonei pelo direito através da defensoria pública. Então, o meu sonho, o meu objetivo de vida é ser defensora pública. Então, eu estudei direito e agora eu vou voltar toda a minha carreira para o concurso da defensoria. E falando do trabalho do mascote, como foi, conseguir ser um mascote? Todo mundo me pergunta. Então, além de eu ser colorada fanática, eu trabalhava para uma família, na empresa de uma família de um ex-atleta do clube, de um ex-jogador. E eu sempre mexia com o pessoal lá, eu tenho uma grande amiga que trabalha lá no Inter, e eu dizia assim, o dia que o rapaz lá que faz o Saci não puder ir, me convida. Me convida, pode ser nos 40 graus do Gauchão, que é muito calor, é janeiro, fevereiro, né? Os jogos são em janeiro, fevereiro. Pode ser no pior dia, ele tá doente, se acontecer alguma coisa, se ele não puder ir, me convida, porque o meu sonho é ser o Saci um dia. E um dia ela me liga, era Dia dos Pais, ela me ligou e falou assim, amiga, lembra aquele pedido que tu me fez, muito doido? Eu falei, claro que eu lembro dela. Então, amanhã. Eu falei, meu Deus, amanhã. Era um evento de Dia dos Pais interno do clube,
Então, iam pais de atletas para receber um presente. Quem ia entregar o presente era o mascote. E o intérprete, na época, não poderia estar. O rapaz que ia interpretar. Ele tinha um compromisso com o filhinho dele, no Dia dos Pais. Sim. E aí eu fui. Só que eu não falei nada, não abri a boca. E assim, a gente usa uma máscara, né? Sim. E eu lembro que o meu filho, antes de eu sair de casa, eu dei um beijinho nele, ele tava dormindo. E isso foi em 2022. Aí meu filho disse assim pra mim: mãe, sorri bastante pra foto. Falei: filho, eu vou estar de máscara, ninguém vai saber. Dele: ninguém vai, mas eu vou saber que você tá sorrindo. E aquilo ficou marcado. E aquele dia eu participei, fiz a participação. E em 2025, 2024, perdão, ano passado, teve um episódio, né, envolvendo o intérprete anterior, e o clube estava procurando uma mulher para assumir a vaga. Daí o pessoal lembrou: nós já tivemos uma pessoa que substituiu ele outra vez. E aí me convidaram, e desde o dia 9 de março de 2024, eu sou o mascote do clube. Isso. Aí eu fiquei. Aí, então, você já viajou com um mascote, sendo mascote? Sim, eu viajo. Final de semana passada eu tava viajando. Eu fui numa caravana de eventos consulares para Erechim e Carazinho. Fomos muito bem recebidos, foi lindo. Mas eu já fui para Santa Catarina, eu já fui pro Paraná. Aí, acima disso, daí eu já não viajo. Mas todo o Rio Grande do Sul eu fiz o gauchão. Então, eu posso dizer, eu também sou campeã gaúcha com o clube, porque eu fui em todos os jogos dessa campanha campeã, que a gente ganhou o título gaúcho esse ano. Então, você já viajou, né? Tá, tudo. Mas, como você sentiu mesmo quando você, tipo, recebeu a proposta de ser mascote? Mas... Essa pergunta todo mundo faz assim: ai, tu é maluca, aquilo é muito calor, é pesado, é muito pesado. Só que quando tu entra no personagem, tu é o representante da tua torcida. Tu tem que colocar todo o teu coloradismo, o teu fanatismo, tua paixão, até às vezes a tua indignação, se teu clube toma um gol, se o teu jogador preferido sofre uma falta. E tu tem que representar 50 mil pessoas que estão dentro do estádio e mais as outras tantas milhares que não estão lá, que vão te ver pela televisão. E só no gestual é que tu tem que demonstrar o que tu tá sentindo. Então, assim, pra mim, é o ápice da Carol torcedora representar o mascote do meu clube, porque ele é a representação do torcedor. Tipo, apresentar, tipo, o time inteiro, né? Exatamente. Então, a gente tem uma torcida, né, que chama Camisa 12, que é como se fosse o 12º jogador em campo. O Saci é o 12º jogador em campo. Ele tá ali e aí ele tem que... A torcida tá meio xoxa, tem que ir lá e tu tem que levantar a massa colorada, tu tem que enlouquecer o pessoal e esquecer que eu sou a Carol. Eu sou o Saci, que é um menino travesso, que faz travessuras, que ele é capetinha, assim. Então, ali eu tenho que interpretar esse personagem. Já interpretou algum personagem assim, Giovana? Igual o Saci, o parecido, né? Não, um personagem... Eu fiz outros personagens, mas assim, meio tipo vilão, assim, não... Ele não é vilão, entendeu? Ele é meio meticuloso, assim, né? Ele é assim, por exemplo, o Saci chega perto de um torcedor que tá de boné, aí o torcedor acha, vai te abraçar, eu vou lá, tira o boné. Ai, tchau, gostei do boné, vou guardar o boné, vou levar o boné pra você não ficar... Depois eu te devolvo. Meio palhacinho. Né? Isso, eu faço uma travessura, chega perto de uma moça que tá com o cabelo todo arrumado. Aí vai lá e desarruma o cabelo dela, fica mais bonito assim. São coisas assim, ou então... todo mundo te costa no evento, você vai lá e cutuca um ombro, sai pelo outro lado, a pessoa fica procurando quem é que me cutucou. São coisas assim. E esse personagem já tava assim, ou você criou um personagem? Então, eu fiz um estudo
tu é atriz, né? Sim. Então, às vezes, tu vai ver, assim, eu não sei quais são os papéis que tu já interpretaste, mas eu fiz um estudo de como os outros intérpretes, que nós já tivemos outras pessoas, né, que haviam interpretado, e por ser o Saci, assim, a história não diz que ele tem gênero, tá? A gente chama ele de um menino outra vez. Mas toda a história do Saci, que eu também tive que estudar a história do Saci, ela não fala em gênero. Ele seria um espírito indígena. Então, assim, a história é bem mais longa, tá? Então, reduzir, assim, pra vocês. E, então, não fala que ele é um gênero, mas as pessoas estão acostumadas com a figura do Saci masculina, Sim. né? Então, eu tive que estudar o personagem, o que as outras pessoas, os outros intérpretes fariam pra não fugir daquilo, até porque, assim, eu não tenho o mesmo tipo físico, apesar de eu ter altura, eu tenho 1,80 m, né? Então, mas eu não tenho um tipo físico, eu tenho um corpo feminino e eu também não tenho a mesma força, né? E a fantasia é pesada. Então eu tive que estudar aquilo ali e ver, encaixar dentro das minhas possibilidades, né? Dentro do meu gestual para poder fazer. Daí, então, eu vi vídeos, eu, como torcedora, já acompanhava, já conhecia, eu conheci o intérprete anterior, tenho muito carinho por ele, é uma pessoa que me ajudou muito no início também. E aí eu criei dentro do que eu já tinha visto, né? O que eu poderia permanecer fazendo e o que eu poderia englobar também no personagem. Você já, tipo, foi lá entrevistado nos jogos? Então, o pessoal tenta entrevistar o Saci. Mas o Saci não dá entrevista. Não. Não. Por várias questões. Por como eu tava te falando, essa questão das pessoas masculinizarem a figura, como ele é a gente entende ele como um homem, né? Como um menino. E aí, pra mim não falar a minha voz, quando eu falo como Saci, eu tento fazer uma voz diferente. Até porque a gente usa uma máscara por baixo, então a minha voz fica mais abafada. Sim. E daí eu tento não feminilizar tanto a minha voz. Né? Não falar, ai, oi, tudo bem? Né? Falo assim, oi, notebook. Mas eu tento falar com uma voz mais firme, né? Assim, mais firme. E aí ela já tá um tanto abafada, mas em entrevistas não. O Saci não dá entrevista. Apesar de que eu apareço de vez em quando, tá lá o pessoal da Transmissão Colorada lá, tá o Jota, tá o seu Hernani, que é o locutor do estádio, e eles estão com o microfone, você vai lá perto e fica fazendo o que tá falando, que tá reclamando, mas não fala. É um personagem sem voz, tá? Eu digo assim, o cara já não tem uma perna, você ainda quer que ele seja mudo, né? Mas a gente tenta. Mas comunicação, né, Giovana? Pensar sobre isso. Tu que é atriz, tem sempre que pensar sobre isso, que a comunicação... E aqui na PAI tem muito isso, né? Nem sempre é verbal. Quantas pessoas aqui na PAI que tem, que são super legais e gostam de dançar, e gostam de fazer atividades, e elas não exatamente verbalizam. Então, o personagem, ele também tem esse aspecto, assim, de que não verbaliza. Agora, de alguns aí na PAI, né, que não falam, assim, que não verbalizam. Não precisa falar sobre o nome, assim, mas tu lembra, conhece? Eu tive nas oficinas alguns, assim. Conheço. Por exemplo, no teatro, tu vai usar muito o gesto, né? Tu deve usar muito pra interpretar. E aí, então, ali eu tô interpretando o tempo todo. É como se fosse um teatro a céu aberto e que eu tenho que vivenciar a emoção. Então, quando meu time faz um gol, eu sempre gesticulo bem aberto, porque eu tenho que lembrar que tem 50 mil pessoas ali olhando. Então, eu não posso gesticular pra mim, assim, ai, tô feliz. É bem teatral. Isso, exatamente. Então, eu tenho que gestualizar muito. E quando a gente usa a máscara do Saci, ela tá sempre sorrindo. Quando o meu time toma um gol, que tomara que seja muito pouco, eu tenho que, né, meu corpo cai, baixa a cabeça, faz assim, né? Porque as pessoas não vão me ouvir falando se eu tô xingando, se eu tô rindo, né? Então, eu preciso gesticular bastante. E aí eu fico pensando que eu quero te ver no teatro. Tem apresentações pra fazer, Giovana? Pra tu convidar ela, já? Tem
do Negro Gato. Negro Gato? As Aventuras do Negro Gato. Ai, meu Deus, Negro Gato é uma música do meu ídolo. Eu sou fã do Roberto Carlos, gente. Na verdade, é a música... Não, eu sei que não é dele. É do Luiz Melodia. É que ele canta. Mas tem tudo a ver, o Santa Claus tem tudo a ver. Sim. E qual é teu papel no... Eu sou a dona dos gatos. Ai, que maravilhosa. E tu tens gato de verdade? Não. Gosta de gato? Gosto. Eu gosto de gato. Tem animais? Tenho cachorro. Eu sou a humana de estimação do Kushi. Também tem um cachorro. Mas eu gosto de gato, eu já tive gato já. Então tu tá familiarizada com a tua peça. Uhum. É bem legal, né? Tipo, é diferente. Quer me dar um spoiler? Ter que assistir. Gostei. Que é bem diferente. Quando foi a primeira vez que eu já apresentei, eu fiquei bem nervosa e, tipo, apresentei, cheguei lá e tinha um monte de gente. Eu cheguei lá e apresentei. Tipo, depois eu cheguei ali, acabou. Já apresentei, já. Então, tipo, é tipo teatral, tipo, o seu personagem. Então, você lida, tipo, quase todo dia com o meu personagem. Você não cria o seu próprio personagem com a sua pessoa, tipo, você não liga algumas coisas. Então, eu vivencio muitos dias, né? Personagem. E não se diferencia muito de mim, não. Porque no dia a dia eu sou muito brincalhona. Muito. Eu sou muito ativa. Eu não paro um minuto. Tanto que quando eu ia no estádio somente como torcedora, eu não consigo assistir sentado, não consigo assistir num setor assim de cadeira, que fique, né? Eu me sinto engessada ali. Então, tem muito a ver comigo. E também pela questão de torcer, sabe? Isso era uma coisa que era rotineiro na minha vida já. Então, pra mim, foi bem tranquilo. Bem tranquilo. Claro, né, que tem algumas dificuldades, é diferente. Também tem os dias que nem sempre a gente tá bem, né? Sim. Então, tem os dias que, mulher, né? Não tô legal hoje. Mas eu sempre falo que bom que na máscara ele tá sempre sorrindo. E eu dou o meu melhor, meu 100%. E vamos lá. Mas, às vezes, eu queria ser mais capetinha, que nem um Saci, assim. Queria dar uma incomodadinha em umas pessoas. Que, tipo, fácil ficar escondida, né? Isso. Só mexe mais o corpo. Tipo, quando você acaba o jogo, você não sente cansada depois? Eu dou choque nas pessoas. Sabe quando tu tá muito... Quando tu fez exercício, sei lá, tu não parou muito, assim, e as pessoas encostam e te dão um choquezinho? Então, eu saio dando choque nas pessoas. Se eu sair do jogo direto pra casa e tentar dormir, eu chego em casa, tomo banho, se eu não fizer um ritual, assim, de relaxamento, eu não consigo dormir. Porque eu tô com adrenalina muito alta. Eu não consigo sair, assim. Eu sinto as dores e o cansaço no outro dia. Na hora, eu não sinto nada. Na hora, eu só tô muito feliz porque ganhou, ou então não falem comigo se perdeu. Se perdeu, o pessoal já sabe, nem boa noite eu dou. É bem a cara de Colorado, né? Chatos. Eu não sei, hein? Sim, né? Tu não falou teu time jogando pra ela, falou? Eu sou gremista. Mas não sem preconceitos com colorados. Não. Então tá bom. Eu sou bem de boa. É ativa, tu vai nos jogos. Eu não vou nos jogos, só vou assistir na TV. E qual é o mascote do teu time? Não assisto muito jogo. Eu sou do time, mas não assisto muitos jogos. Então, o time rival, né, o irmão, ele tem atualmente 2 mascotes. Tem um mascote que todo mundo conhece, o mosqueteiro. E eles têm agora um mascote que é um ex-jogador, que é o Flecha Negra. É que quando aparece os personagens junto, dá o brinquedo, tipo, se juntam, você te junta, faz algum... Várias vezes. E rola umas tretas, assim. Às vezes o Flecha quer dar uma
flechadinha no Saci, aí o Saci vai lá e rouba a flecha dele, rouba o florete do mosqueteiro, daí fica, né? Daí ficam se peitando um outro, mas só na brincadeira. Aqui nós temos um professor de educação física que ele trabalhou, ele é colorado e é colorado, né, doente. Fanático, por favor. E ele trabalhou no Grêmio. Será que ela aceitaria ser mosqueteira? Fazer o papel de mosqueteira? Não. Não? Não, Mas eles botavam uma grana legal, assim. eu não conseguiria. Eu não conseguiria, porque assim, Não, é só uma brincadeira, que é bem diferente, né, de uma profissão. Ali tem a emoção. tem a paixão, e dentro disso tem a questão que, por exemplo, eu tô numa ação, daí as pessoas falam assim, cadê o mosqueteiro? Eu quero o mosqueteiro. Daí alguém do meu time fala, o teu clube nunca manda ninguém, não sei o quê. E aí eu já fico, o Saci já fica enlouquecido, né? Eu não ia conseguir ter essa emoção ouvindo um canto de uma torcida deles, ou, enfim, comemorando um gol deles, eu não conseguiria. Isso é uma coisa minha, assim, eu tenho certeza, eu não conseguiria, de jeito nenhum. Mas é muito legal até se pensar sobre isso, Giovana, que mesmo nos times de futebol, e aqui esse é um podcast para a gente falar bastante sobre cultura. Claro. Então, pensa assim, ó, quando traz o Saci, quando você tá falando sobre o Saci, você tá falando sobre cultura. Quando ela fala do Tarcísio, do Flecha Negra, exatamente, né? Vamos botar só Flecha Negra, tá falando sobre cultura. Quando fala sobre os mosqueteiros, tá falando sobre cultura. Também tem uma questão, daí que ela falou que o Saci, né, faz todo um trabalho social. Sim. Tem todo um trabalho social e de pautas que são importantes, né? Que é a defesa tanto dos negros quanto, né, por exemplo, da Cole Gay, que agora há poucos dias foi o dia do orgulho gay. Sim. E aí o Grêmio fez uma postagem lá e sempre rende, né? O Inter fez a iluminação do estádio, sempre rende Então, reis. a coisa é muito mais do que só futebol, né? Por exemplo, quando você tá falando sobre o personagem, o Saci tá falando sobre indígenas, né? E sobre nosso folclore. Então, a Exato. coisa não é só exatamente sobre futebol. O Saci, por exemplo, ele tem uma história linda. O Museu do Inter, que eu convido todo mundo a conhecer, todo mundo que gosta de futebol, porque claro que vai falar, né, sobre o Inter, mas tem muita coisa da história do futebol gaúcho ali, do futebol mundial. E o museu fez ano passado um vídeo sobre a história do Saci né, de onde surgiu a figura Saci, até o Saci se tornar o mascote oficial do clube, né, e ensinando as pessoas, contando a história, e conta a história também do número do Saci, que o Saci usa um número na camiseta, e todo mundo fala 10. Não, 10 é o camisa 10 do time. Né? Quem é o camisa 10 do time hoje é o Alan Patrick. Mas 10 é o teu craque do teu time. E o Saci é 31 por quê? O Saci é 31 porque no dia 31 de outubro nós comemoramos o dia do Saci no Brasil. Nós não comemoramos Halloween. Então, tudo é cultura, né? O futebol tu for estudar, é muito, muito, uma força muito cultural. Principalmente aqui no Brasil. E a questão do mascote negro tem a ver com inclusão também. É muito bonito. Eu sei do Saci, que eu não sei muita história dele. Foi o começo pequeno que eu vi o Sítio de Capão Amarelo. Sim. Que foi só dele, que não mostrava, né, que ele perdeu a perna porque o jacaré comeu. Aí uma palhinha da história dele, você pode falar? Então, tem a história do Saci, né, folclórico, e a história do Saci no Inter, né, a história do Saci folclórico, se eu não me engano, é Jacita Pereira, seria algo assim, porque tem a ver com o pulo, com o perê, e aí chamam Saci Pererê, né, foi ao longo do tempo as pessoas foram modificando o nome, e ele era algo como um guardião, assim, da floresta. E a história no clube, né, se dá lá na década de, se eu não me engano, 50 ali, que existia a Liga, eu posso estar errando a década, mas a história é essa, a Liga da Canela Preta em Porto Alegre, que eram que as pessoas negras jogavam futebol
né? Porque elas não eram aceitas nos grandes clubes. Por exemplo, o teu clube de futebol não aceitava pessoas negras como jogadores. E aí, o Inter, né, foi com olheiros, digamos assim, até essa liga e contratou jogadores negros, né? Aceitou pessoas negras para atuarem no clube. E as pessoas começaram a destilar o que hoje a gente chama de hate, né? O seu preconceito no clube de futebol que tinha aceitado atletas negros. E começaram a associar, assim, os negrinhos da cidade. E botavam no jornal, quando iam falar do Inter, eles botavam figuras que lembravam o Saci como um negro malandro, porque as pessoas diziam que o Saci roubava, né? Que o Saci escondia as coisas na carapuça. Enquanto isso, na verdade, era a magia do Saci, era ele ser essa brincadeira, era ele ser este ser mágico, né? Místico, que fazia essas coisas, escondia as coisas das pessoas. E daí começaram a associar o Inter à negritude. E a gente super abraçou isso, né? O clube super abraçou isso, tanto que tem o slogan de o Clube do Povo, porque aceitava qualquer pessoa do povo, né? Porque todos somos iguais. Então, foi levando, ao longo do tempo, a gente institucionalizou o Saci como o mascote oficial do clube. Nossa. E e o seu filho, né? Você falou. E o seu filho, como reagiu? Isso que você contou a história que ele sabia que você ia ser o Saci. Como ele reagiu depois? Então, como a pessoa assim que é fanática do seu clube sempre quis trabalhar no clube, né? Eu dizia, qualquer coisa. Mas o Saci, pra mim, era o ápice da torcida. E o dia que me chamaram, quando eu chamei, eu cheguei e contei pra ele assim, vou te contar uma coisa. Hoje ele tem 13 anos. Ele já é um moço. E daí, eu disse, quero te contar uma coisa. Daí ele, o quê? A mãe vai ser o Saci. Eu lembro que, meu Deus. E ele tem uma coisa assim, eu comecei a levar ele no estádio, ele só ia por causa da pipoca. Porque o pipoca do estádio não tem. É tipo pipoca de cinema, sabe? Hoje eu vou ter que te levar lá no Inter. Tu vai, eu vou ter que te levar. Tu iria comigo? Gostei. Tem jogos que eu posso te levar, que o teu clube não tá participando de uma competição chamada Libertadores, e aí o meu tá. Só que na Libertadores, a Conmebol, que é a organizadora, né? Ela não permite os mascotes. Então eu vou pro clube assistir. Daí eu posso te levar. Se tu aceitar o convite. Aí tu vai lá provar a pipoca do clube. A pipoca do Beira-Rio, que é a melhor. É bom? É muito bom. Então, ele ia comigo, assim, pra comer a pipoca. Aí eu comecei levando ele em jogos, porque o pai dele é torcedor do time rival, sabe? E aí eu precisava conquistar, levar ele, né, pro caminho do bem, da mãe. pro lado da força, pro lado do povo da força. Então eu levava ele num jogo beneficente que o D'Alessandro, que é um ex-jogador do Inter, organizava, que chamava Lance de Craque. E eu levava ele sempre no fim do ano no Lance de Craque, pra ele se familiarizando. E hoje ele gosta muito de ir, mas tem um único defeito, que ele não consegue ir quando eu sou o Saci. Porque ele não tem companhia na arquibancada, daí ele é menor ainda e tal. Eu fico assim, né? Tipo, ele não vê. Me viu uma vez, mas é difícil ele ver a mãe interpretando. Aí ele vê na TV, às vezes, passou no Globo Esporte ali, o Saci. Ou, eu vi. Mas é divertido, só eu falo assim pra ele, às vezes eu ameaço. Eu vou ir na escola te buscar de Saci. Mas tem uma outra coisa que ela falou lá no início. Ela falou sobre você ter estudado direito. Sabia que ela pode ser delegada? Bom, tu já é amiga dela. Então, Isso... a faculdade de Direito te abre, tu tem alguma ideia do que tu quer estudar? Ou se tu queres estudar outras coisas? Eu quero estudar enfermagem. É maravilhoso. É uma profissão muito nobre. Pra mim, quem trabalha na área da saúde, quem trabalha com educação, são as profissões mais nobres que tem. Porque tu te dedica ao outro a tua vida inteira. Sim. Mas
o direito te abre muitas portas. 90% de qualquer concurso aceita o direito, né? Aceita quem tem faculdade de direito. Mas eu ainda não consigo me ver nem prendendo, nem julgando ninguém, mas defendendo. Eu acho que o ato de defensorar, que é o que eu quero fazer, que é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. E foi difícil fazer a faculdade de Direito? Tu quer cortar essa? Então, foi um período bem conturbado, assim, da minha vida pessoal. E aí, se tornou um tanto mais difícil, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas... Eu gosto muito, muito de direito penal, apesar de não querer ser delegada, né? Mas, a faculdade dura 5 anos e eu fiz num período de 8 anos. Estendi um pouco, tranquei algumas vezes. Mas toda dificuldade depois é gratificante. É muito bom. É muito bom. Então, você pretende fazer outra faculdade? Eu vim de uma outra faculdade. Eu fazia serviço social. Tu conhece alguma assistente social? Sim. Aqui deve ter, né? Então, eu fazia serviço social. Daí eu tranquei. Depois eu fiz gestão de recursos humanos, porque eu trabalhava nessa área. E aí, nesse meio período, eu ganhei a bolsa do direito. E aí, eu concluí o direito, porque era um sonho. Mas eu me vejo me especializando em outras coisas, fazendo especializações, não fazendo outra faculdade, porque é o que eu gosto, é o direito. Outros cursos? Assim, dentro do direito, a gente se especializa. Se eu quiser trabalhar só com direito penal, eu faço vários cursos em direito penal. Se eu quiser direito do trabalho, vou fazer vários cursos de direito. Eu já pesquisei, né, direito. Que você, juiz, que fazer uma Também. prova. Também. Daí tu tem que fazer a faculdade, tu tem que fazer a ordem, e depois tu estuda para um concurso de juiz, que é bem difícil. É mais difícil que a ordem. Mas tu quer fazer enfermagem, né? E tu pensa em trabalhar com algum público específico? Criança. É lindo. Viu? É uma profissão muito nobre. E tu acha que tu consegue conciliar a enfermagem com a atuação no teatro? Juntar os dois? Assim, se tu pode... Não juntar os dois, mas se tu consegue conciliar, se tu conseguiria... Tu gosta do teatro? Gosto. Então, o teatro pode virar um hobby na tua vida, como pra mim o hobby hoje, assim... claro que é um trabalho, mas o Saci é como se fosse um hobby, né? O mascote é como se fosse um hobby pra mim. Música é um hobby pra mim. Sim. A Giovana também faz música. Ela tá aprendendo... Conta. Saxofone. Maravilhosa. Eu tô aprendendo, eu tô começando, né? Aprender um pouquinho. Faz pintura também? Pintura. Alda também. O meu quadro ali. Tem outros quadros também. Tô fazendo. Maravilhosa. Eu comecei esse ano a pintar, minha mãe compra um quadro pra mim, pequenininho, né? Aí comecei a pintar. Maravilhosa. Eu adorei. Uhum. Tem alguma coisa que te remete ou saiu assim? Tipo, tu te remete a algum lugar, essa paisagem, ou tu só... Hoje eu quero pintar uma paisagem assim. Tem alguma inspiração? Bom, a minha inspiração foi... eu pesquisei várias imagens e eu achei essa imagem bem bonita. Eu tentei copiar e eu consegui. Eu fiquei bem bonitinho. Foi de lápis primeiro. Eu montei tudo de lápis. Depois comecei a pintar. Perfeito. Tu não é gaúcha, né, Giovana? Não. Não? Ué, tu é importada? Eu sou paulista. Tu é paulista. Eu fiquei um tempo em São Paulo, depois fui pra Bahia. Eu conheci a Bahia ano passado, é maravilhoso, né? Tu lembra da Bahia? Sim. É muito bonito lá. Há quanto tempo tu As cores assim lembra algumas coisas da Bahia, né? Tipo, Pelourinho e tal. É meio tipo isso aí. As casinhas. O formato das casas. Eu lembro bastante do Setúbal, Bahia. Há quanto tempo tu tá aqui? Eu acho que 6 anos, eu acho. 6 anos. Então tem bastante ideia, lembra bastante. Eu nasci em Porto Alegre. Tem uma história muito louca.
Porque minha família morava no Morro Santa Teresa e rompeu a bolsa da minha mãe em casa. E aí o vizinho, que era taxista, tinha, na época, era um Fusca no táxi do seu Tadeu. E a minha mãe entrou pro Fusca e desceram lá. O Morro Santa Teresa tem vista pro Beira-Rio, né? Tem um mirante ali, tudo. E a gente morava lá em cima, perto onde são os estúdios da RBS. E aí, eles desceram e eu nasci dentro do carro. Na frente da 0 Hora, gente. Nossa! A minha mãe fez o próprio, parto da filha dela no carro. Eu nasci, quando rompeu a bolsa, minha mãe já tava ganhando. E aí, nasci dentro do Fusca do seu Tadeu, do táxi do seu Tadeu, no cruzamento da Avenida Ipiranga com a Érico Veríssimo, que é onde é a 0 Hora. O Jornal 0 Hora. Então, assim, eu não nasci, eu estreiei, gente. Eu já estreiei na vida. Teve uma época que era bem comum as pessoas não serem em casa, né? É. Eu acho que um irmão pra nascer em casa. Olha aí, ó, viu? Hoje já não é normal. Ah, por que não? Está com vocês, né? Eu sou anormal. Acontecem uns casos ou outros. Enfim, muito louco, né? Eu sempre falo. É por isso que eu sou tagarela, é por isso que eu nasci na vida no jornal, gente, pelo amor de Deus. Aí, tipo, já fez o podcast lá. Já tá, se tivesse podcast, né, já saía ali, no podcast. Mas se tu fosse enfermeira nessa época, eu podia ajudar no parto, viu? Daí a gente tinha que voltar no tempo. Não viajou agora. Tu tens irmãos? Tem. E quantos? Um irmão. Uhum. É mais velho ou mais novo? Mais novo. Ah, bom. Então ele ainda não tá assim nesse pensamento do que quer ser na vida. Ele é do Inter. Ele é. Olha aí, ó. Já gostei desse irmão. Tipo, ele, tipo, quando vê jogo, ele, tipo, ele chora. É relativo. Aí eu fico assim. É relativo. É que o Inter faz as pessoas chorar. Vai rindo, vai. Ele, tipo, tosse e vai. Quantos anos ele tem? Tem 11. Ah, tá na fase, assim, bem fervoroso, né? Mas, assim, quando eu tinha essa fase também chorava muito. Não que eu não chore agora também, entendeu? Mas eu tinha uma fase que a gente... Muito emocionante, o futebol. E o futebol também é formador, sabe? Formador social, formador de opinião. O futebol, as pessoas veem um lado muito ruim do futebol, sabe? Quando dá uma briga de torcida, quando as pessoas se descompensam na rua numa discussão. Mas o futebol e os atletas, eles são agentes transformadores, né? E de cultura também, bem como o Hamilton falou antes. Então eu sempre digo assim, extrai daquilo ali, extrai do futebol, extrai desse meio só o bom, só o melhor, né? A gente estava falando da questão inclusiva, né? O Saci, quando faz as visitas, tem uma visita que eu acho muito especial que o Saci faz, que é na AACD, que é uma associação das crianças que têm deficiência. E ela tem uma associação bem conhecida, que recebe ajuda do Teleton, sabe? Um programa que tem, do SBT. Então, assim, quando o Saci vai lá, praticamente todas as crianças que vão lá nascer, elas usam algum tipo de prótese, ou uma cadeira de roda, um andador. E as que usam prótese, elas se identificam, né? Porque assim, o Saci, ele teria só uma perna. Como as pessoas que interpretam o Saci, elas têm 2 pernas, a perna que o Saci não tem, tem uma bola acoplada. Porque o Saci trabalha onde? No futebol, né? Hoje o Saci é um trabalhador e ele trabalha lá num clube de futebol. Então, eles colocaram, né, na fantasia uma bola na perna onde o Saci não teria. E quando o Saci vai na ACD, as crianças associam a bola como se fosse a prótese do Saci. E eles têm têm 2 mascotinhos, né? Um menino e uma menina. Acho que o menino usa uma muletinha e a menina uma cadeira de roda, é uma coisa assim, os mascotinhos deles. Mas eles têm o Saci como mascote deles. Porque o Saci é um personagem que usa uma prótese de inclusão. Porque lá na CD eles colorem as próteses, eles fazem pra criança se sentir melhor,
né? E mais incluída. Então, é muito bonito, sabe? Extrai de todo meio que tu estiver, seja ele futebol, não, meio corporativo, extrai sempre o melhor e leva pra tua vida, sabe? E teve também vários serviços sociais, né? E o que qual me emocionou mais? Então, tem duas situações muito emocionantes. Nas enchentes do ano passado, que assolaram o estado, o Saci visitou muito abrigo. O Saci visitou 4, 5 abrigos por dia. E aquilo, eu tava em Gravataí, eu moro em Gravataí, né? E então eu não tinha sido afetada diretamente, né? Eu moro num apartamento, tava tudo certo. Mas indiretamente eu sinto muito o outro, a dor do outro. E eu ir até aqueles locais levar um pouquinho de alegria, levar um pirulitinho para uma criança, um desenho para ela pintar, aquilo mexeu muito comigo. Muito, assim. E quando eu visito hospital, porque eles pedem muito a presença do mascote quando tem um paciente paliativo, quando alguém está em fase terminal e quer receber um carinho, uma visita de alguém do clube de futebol do coração. Daí o hospital entra em contato com o clube e a gente vai até esses locais. E aí, às vezes, tu se apega. Teve uma senhora específica que foi na véspera do meu aniversário, ano passado. Na época de enchente, ela queria um afago. O sonho dela era um afago de alguém do clube. Só que o time todo estava fora por conta da enchente, né? Tava treinando em São Paulo. E aí o Saci foi convocado. E ela ganhou, né, uns itens, ganhou chapeuzinho, manta, vários itens assim, o Saci entregou pra ela. E ela, com a vozinha bem baixinha, começou a cantar um canto da torcida. E ali o Saci acompanhou ela cantando. Mas quem conhece, né, a Carol por dentro do Saci sabe que eu tava chorando muito, até a minha voz dava pra ver que eu tava chorando, porque foi muito emocionante. No outro dia, tinha um jogo em Caxias, no estádio do Juventude, que nos emprestou, e aí recebi a mensagem de que ela havia falecido. Então, pra mim, assim, são coisas que são bem... que eu nunca vou esquecer, que eu vou levar pro resto da minha vida. Momento emocionante. Toda vez eu lembro chato. No início tu comentou que a inclusão tem tudo a ver contigo. É em razão disso ou alguma história pessoal? Várias histórias, na verdade, tem muito a ver com a questão do Saci, né? O Saci visitar muitos locais com questões inclusivas, né? Que trabalham com a inclusão. Mas a gente tem... A minha melhor amiga, ela tem um filho autista. E a gente convive muito com ele, né? Incrível. Ele é incrível, o Marvin. Ele vive participando de podcast, de entrevistas. Ele fala nos grupos, assim. E a gente começou a vivenciar muito mais a questão da inclusão. Começamos a participar, tanto eu quanto meu filho, porque daí eu levo ele para ver o lado colorido do mundo, que nem eu falo, né? Porque o símbolo do autismo, as pecinhas coloridas, eu sempre falo, vamos ver o lado colorido do mundo, porque a pessoa, né, as pessoas que trabalham com inclusão e quem recebe os atendimentos são pessoas muito especiais e que eu sempre quero ter por perto. Então a gente acaba sempre ajudando projetos, instituições e participando de eventos inclusivos, porque é de uma pureza e de uma leveza que as pessoas que são ditas normais parece que não conseguem trazer para a vida, sabe? Então eu acho que isso tem muito mais a ver comigo, assim. As pessoas,
eu tenho um projeto, né, com um amigo que é amigo do Hamilton, que é o Edu, que a gente canta. Mas assim, eu não sou cantora. Eu sou total amadora. E as pessoas, ai, tá passando vergonha. Gente, seja o que você quiser, cante o que você quiser, faça o que você quiser. Ai, mas é formado em Direito e é intérprete do Saci. Faz o que tu quiser. Mas ninguém, nenhuma pessoa, do lado colorido da vida me questiona esse tipo de coisa. Entende? Tu não vai me questionar. Assim, tá, mas tu estudou Direito e hoje tu é intérprete do mascote lá. Porque tu não tem um julgamento, tu não tem um olhar de julgar o outro. Entende? Então, assim, eu prefiro muito mais, né? Estar envolvida em atividades de inclusão, com pessoas de inclusão, com pessoas que trabalham com inclusão, porque a gente também sente que o mundo ainda tem jeito, que ainda tem pessoas puras, queridas, entende? É assim que eu me sinto. É assim que tu te sente aqui? Sim. Tá. Obrigada. E qual foi a primeira vez que você já viu a pessoa com deficiência? Ou já trabalhou, tipo, não sei o que falar, viu ou trabalhou sobre esse assunto? Foi a primeira vez. Então, já vem. Como é? Na minha primeira. Meu início da minha formação, que foi serviço social, né? Eu já tinha ideia também, né, da questão social que eu gostaria de trabalhar seriam com pessoas que necessitavam, né, de serviço de inclusão. Eu acho que a gente sempre ajudar o próximo, né? Isso eu acho que nossa vida, a gente nasce ligado a outra pessoa porque a gente precisa dessa ligação sempre. Nós precisamos de diversas pessoas. E sempre gostei. Sempre. Isso tem a ver também com a área do direito que eu quero, né? Que é a área da defensoria, porque ela é a área menos. A palavra é gananciosa. Porque um advogado sempre trabalha, e as causas para ganhar mais uma causa, para ganhar mais um valor a mais. E a defensoria não, eu tenho um salário X e eu vou atender pessoas em vulnerabilidade social que vão precisar do meu trabalho, né? Independente se eu vou ter 200 clientes, 200 assistidos, que na defensoria eles não são clientes, eu vou ganhar o mesmo salário, mas eu vou atender aquelas pessoas com todo o meu amor e dedicação da mesma forma. Mas a questão da inclusão, várias pessoas, tive colegas na escola, e aqui era o Cebolinha, né? Sim. Eu tinha uma professora eu estudava numa escola estadual aqui em Gravataí, que chama Escola Tuiuti, que eu amo de paixão. E naquela época, as crianças, né, de inclusão, elas não estudavam na mesma sala, elas tinham uma turma chamada classe especial. Então, elas, desde o pequeno até os grandes, né, alunos de inclusão, eles tinham esta sala de aula, chamava classe especial. E tinha a professora Joyce, que inclusive ela dava aula aqui no Cebolinha, se eu não me engano. E ela era a professora da classe especial nessa escola. E eu me voluntariei para ajudá-la na turma. Então, no turno inverso, 1 ou 2 vezes na semana, eu ia para a escola para auxiliar ela na classe especial. Foi meu primeiro contato direto, assim. E você queria deixar algum, tipo, apoio pro time e pros especiais? Você queria deixar uma palhinha, algum... Claro. Então, eu amo o Inter sempre. Mas eu quero fazer um convite. O Inter tem uma sala, o Beira-Rio tem uma sala chamada Sala Inclusiva, que é uma sala aquário com isolamento acústico e alguns objetos sensoriais. Ela tem uma colocação no estádio diferente para que pessoas, né, que não, por exemplo, pessoas do espectro autista que têm dificuldade com barulho ou com algum outro, não vou falar deficiência, uma síndrome ou algo que necessite que tenha dificuldade com barulho, algo assim, pode entrar em contato, né, com o clube e solicitar o acesso
na sala inclusiva para assistir o jogo. Isso é uma parte muito legal. Eu sei que o rival também tem. Eu acho que eles também têm, eu não sei o nome da sala, do projeto, enfim. Eu acho que seria interessante, né? Tem muita gente que quer ir ver o seu time, quer ir ver uma partida, conhecer como é o estádio, mas tem essas dificuldades. Então a gente disponibiliza esse serviço. Quero agradecer por estar aqui, pelo convite, o bate-papo, sempre é enriquecedor. E quero muito que tenham outros e muitos mais entrevistados aqui, para a gente saber um pouquinho mais e para eles conhecerem a instituição também, porque eu sei que é importante essa visibilidade para a instituição. Sim. Que eu gostei muito de você, foi muito legal. Eu gostei muito.